todos, sejam bem-vindos a mais um direto neste meu canal. Começo por saudar todos aqueles que se encontram presentes neste momento aqui no canal, ao mesmo tempo que também saúdo todos aqueles que depois, posteriormente, vierem a assistir a todo este direto e a todo este vídeo. E aproveito e peço ainda a todos aqueles, quer os que estão aqui presentes, quer neste momento, quer também aqueles que posteriormente forem vendo os vídeos, que deixem o seu gosto, deixem o seu like no vídeo, ajuda sempre a promover e a difundir o canal um pouco por toda a gente. Eu tenho visto as questões que aqui me têm deixado. Eu naturalmente e peço sempre que antes de qualquer direto, ou até mesmo nos comentários, que façam referência a alguma questão que gostassem, ou algum tema que gostassem que eu abordasse aqui no canal. E eu, na medida do possível, naturalmente, vou acabando também por fazer essa abordagem e por explorar esse assunto. Neste momento, aquele que é para mim o tema central, eu já estava para falar dele ontem. Uma boa noite, senhora Ellie, senhor Vítor Batista, senhor Emílio, senhor Carlos Rodrigues, portanto, senhor Running Through também, muito obrigado a todos aqueles que vão entrando, um abraço para o Reino Unido, também um abraço para Angola, para Moçambique também, que sei que está aqui presente, para todos os pontos, para o Brasil, claro, para todos os pontos do globo onde naturalmente vão acompanhando este direto, quer em direto salvo o pleonasmo, quer depois em diferido, mas que vão acompanhando e, como sabem, vamos sempre também acrescentando as legendas para facilitar sempre o acompanhamento e a divisão também dos vídeos por capítulos, para que quem tiver interesse em algum assunto mais específico dentro daquilo que é abordado nos diretos, para que possa naturalmente explorá-los. Sr. Luís Vieira Guerra, também Sr. Fernando Newton, o alemão não é propriamente a minha especialidade, Sr. José Batista Sá Júnior, Sra. Cracimira Guerra, Sr. André André, portanto, sintam-se todos cumprimentados. O tema que eu trago hoje para o direto é um tema que eu já estava a pensar abordá-lo ontem, mas entendi ainda assim, por prudência, esperar mais um pouco, na esperança de recolher mais alguma informação. Como sabem, é sempre muito fácil falar das coisas a quente, sobretudo com base nas gordas, entre aspas, que vão surgindo quer nos jornais, sei que eu digo entre aspas, ou muitas vezes é na internet também, nas páginas eletrónicas dos jornais, e é muito fácil reagir a quente e depois vai-se gerindo cada situação para o direto seguinte ou para o dia seguinte em função daquilo que vai acontecendo. E isso, para mim, não é propriamente a melhor forma de fazer análise, porque das duas uma, ou vamos acabar por especular e andar aqui à volta de um assunto e a tentar encontrar potenciais cenários sempre completamente que são verdadeiros tiros no escuro. Ora então, para todos os efeitos, vamos ter que fazer uma análise tão vaga e tão abstrata que, na esmagadora maioria das vezes, vai sempre perder valor, porque é aquilo que se chama o encha-chouriços. Ou seja, vamos andar aqui basicamente a tentar não nos comprometermos com qualquer tipo de cenário, e o facto de não nos comprometermos com qualquer tipo de cenário quando temos pouca informação disponível, basicamente vamos andar aqui à volta a tentar fazer render o peixe, por assim dizer. Portanto, é por isso que eu decidi aguardar mais algum tempo, embora houvesse uma parte da análise que eu queria explorar ontem e que eu preferia apenas guardar para o dia de hoje para poder juntar com aquilo que efetivamente parecia quase que estava a adivinhar e que aconteceu no dia de hoje. Nós tivemos um esboço de contraofensiva das Forças Armadas Ucranianas na província de Zaporójia. E o que é importante aqui assinalar? Como vocês sabem, aliás, vocês sabem, mas deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. Acho que é sempre mais fácil se eu vos puder mostrar no mapa exatamente qual é que é a zona que eu estou aqui a falar, para vocês poderem perceber qual é que é aqui o verdadeiro busilis da questão, portanto, porque há muito tempo que é anunciada essa contraofensiva e que essa contraofensiva vai também visar a província de Zaporójia.
que é uma das províncias que tem o território parcialmente ligado, uh, neste momento agregado à Rússia, à Federação Russa. E é muito importante nós termos atenção que um dos objetivos da Ucrânia, a Ucrânia tem diferentes objetivos. E há aqui algo que eu acho muito curioso, que é a Ucrânia, para já, pede aos seus cidadãos para não apresentarem qualquer tipo de informação em vídeo, em fotografia, para não minar para todos os efeitos aqueles que são a campanha militar que está em curso no terreno. Deixem-me ver se eu já consigo agora entrar. Eu diria que sim, que eu já vou ser capaz de entrar aqui no... Estes barulhos que ouvem são sons, do próprio site, portanto, do próprio site que tem aqui as notificações, e é o tal site que eu já vos mostrei mais do que uma vez, e que vos permite, para todos os efeitos, ter acesso à informação que vai sempre surgindo em tempo real. Por isso é que é muito interessante também ter aqui este site. E eu queria ver se vos conseguia mostrar esse site. Não é todo fácil, ele demora algum tempo a carregar, mas ainda assim eu espero estar em condições de vos poder mostrar a realidade para vocês conseguirem perceber o que é que efetivamente se está aqui a passar no quadro da Ucrânia, porque esta página tem vários conflitos em diferentes pontos e, para todos os efeitos, deixem-me ver se eu consigo aqui recuperar o que se passa. Bom, mas isto para vos dizer, como eu estava a continuar a dizer-vos, é curioso porque a Ucrânia tem diferentes objetivos. O objetivo é só um, à partida, claro, que é o de tomar de controlo aquele território que neste momento se encontra sob controle da Rússia e que até 2014 era parte integrante do território da Ucrânia. No entanto, para todos os efeitos, em função das províncias que nós estamos aqui a falar, nós temos, eu acho que estou em condições de partilhar convosco essas mesmas imagens, portanto, eu vou partilhar convosco esta janela que eu acho que vos vai dar aqui uma noção completamente diferente daquilo que se está a passar no terreno. E ora bem, eu acho que já estou em condições de poder ver o mapa que aqui está. Eu vou tentar não mexer muito no mapa para que vocês tenham uma maior facilidade em conseguir acompanhá-lo. Mas, em traços gerais, como veem, aqui onde está o meu rato, neste momento, é Odessa. Nós temos depois aqui embaixo, a sul, a província da Crimeia, a República da Crimeia, aliás, como parte integrante de território russo. Vejam que tem aqui a ligação já feita a Krasnodar. E depois temos este território mais escurecido, são as províncias de Kherson e de Zaporozhye. Já para este lado, para o lado direito, mais para leste, nós temos aqui então as províncias, quer a de Lugansk, quer também a de Donetsk. Portanto, isto apenas para terem uma impressão geral daquilo que se está a passar, efetivamente, no terreno. Eu tentei ampliar para poder dar, para todos os efeitos, um ar diferente daquilo que se está a passar no terreno. E então, basicamente, o que é que eu vos posso, desde já, mostrar? Posso-vos mostrar que aqui temos o Rio de Dnieper e para este lado, muito para este lado, nós temos a Artyomovsk, portanto, o Bakhmut. Nós temos aqui, muito mais para cima, essa zona de Artyomovsk ou Bakhmut. Como veem, é uma zona que, embora os russos continuem neste momento a dominar e a controlar esse território para todos os efeitos, a zona à volta continua ainda sob forte pressão, mas é basicamente a zona, por excelência,
onde nós ainda conseguimos, onde a Rússia ainda está, para todos os efeitos, presente, e aqui vem que esta é a zona do Donbass. Depois aqui, nós temos a fronteira do Donbass com a província de Zaporódia. Vocês vejam que aqui mais para cima, aqui mesmo neste limite, encontra-se a central nuclear de Enerhodar, que é um dos objetivos da Ucrânia no imediato para conseguir conquistar. Ou seja, desde logo, porque isto permite um controlo, permite essa reconquista, essa recuperação da base nuclear de Enerhodar, permitiria a conquista, de basicamente a tomada de controle de um ativo extremamente importante para efeitos de energia, para efeitos energéticos, não só em termos de receitas que podem retirar com o controle, com a recuperação do controle sobre a base nuclear de Enerhodar, mas para todos os efeitos também com a forma como podem passar a utilizar uma outra forma de distribuir energia para a população. Portanto, nós vemos aqui a vermelho. A verde é a zona que está sob controlo, que marca, delimita a fronteira entre aquela que é a área de controlo russo e aquela que é a área de controlo ucraniano. Portanto, quanto mais para cima for, acima da linha verde, é porque está sob controlo ucraniano, para baixo é porque está sob controlo russo. E depois temos aqui esta linha vermelha. Não interpretem isto com um segundo ou um terceiro sentido, mas é a linha que, para efeitos deste gráfico, que delimita aquela que é a configuração das províncias administrativas quando ainda se encontravam adstritas à Ucrânia. Portanto, este resto de território que aqui vemos, que eu espero que consigam ver, e que parece a branco, entre a linha vermelha e a linha verde, isso é o que falta aos russos tomar posse para conseguirem ficar sob controle completo da província de Enerhodar. É muito importante, de Zaporódia. Enquanto aqui deste lado nós vemos a província de Kherson, e temos aqui uma parte da província de Kherson, e aquilo que nós podemos ver é que temos o rio Dnipro, vem aqui esta zona mais escura, é o rio Dnipro, que vem por aqui fora, e lá está, sigam o curso do rio, como se estivessem a seguir o curso do rio, portanto o rio vai desaguar aqui já nesta mesma zona, portanto vem ter aqui já muito perto de Odessa também, e basicamente quando nós olhamos para este gráfico, se nós seguirmos o curso do rio, nós vemos que temos a margem direita está na parte superior do nosso mapa, enquanto a margem esquerda, portanto, imaginem basicamente o Rio Tejo ou o Rio Douro a irem desaguar o Atlântico. Se nós estivermos a seguir o sentido que o rio está a levar até chegar ao mar, ao oceano, nós vemos que à esquerda, por exemplo, a margem sul do Tejo, não é propriamente uma margem sul, é apenas margem sul em termos de ponto cardeal, mas na verdade é a margem esquerda do Tejo. Enquanto Lisboa, Cascais e Oeiras estão na margem direita do Rio Tejo. E relativamente a Porto e Gaia, a mesma coisa, portanto, o Porto está na margem direita do Rio Douro, enquanto Gaia está na margem esquerda do Rio Douro. Isto para perceberem. Isto significa o quê? Que a margem esquerda do Rio Dnipro, sobretudo Kherson, está sob controle russo, enquanto a margem direita está sob controlo ucraniano. Depois nós temos o Rio Dnipro, que demarca aqui uma fronteira natural, temporária, mas para todos os efeitos natural, entre posições ucranianas e posições russas. E isto para vos dizer o quê? Que, enquanto aqui um dos objetivos imediatos dos ucranianos, é assumir o controle da central nuclear de Enerhodar, que fica exatamente aqui nesta zona, para todos os efeitos, há um outro objetivo que torna a conquista de Zaporódia ou a contraofensiva em Zaporódia extremamente apelativa e atrativa na ótica ucraniana, que é a possibilidade de dividirem os ucranianos, serem aptos e serem capazes de dividir as duas frentes russas, por exemplo, indo desde esta zona, que ainda começa aqui, o rio Dnipro, até cá abaixo, por exemplo, tanto através de Melitopol, que é basicamente
uma área que agrada significativamente, porque é uma grande cidade. Portanto, basicamente, é vir descer por aqui abaixo ou cortando também por Melitopol, que, como veem, é uma grande cidade que tem vários acessos para todos os lados, incluindo rodoviários, sobretudo, e é uma grande cidade. E tentar depois chegar a Kimovka e finalmente aqui em Kiriplovka, é que as letras são muito pequeninas e eu tenho de confirmar as localidades que aqui estão, mas é Kiriplovka, portanto, que já vem desaguar aqui, basicamente, ao Mar Negro, portanto, como vêem, ao Mar de Azov, e, portanto, vem já cortar aqui até ao Mar de Azov, e chegando ao Mar de Azov, isso permitiria aos ucranianos dividirem os russos em dois grandes blocos. Um que pudesse ser dividido por aqui e pudesse depois ficar do lado esquerdo, que incluiria a Crimeia, e o outro do lado direito. Portanto, basicamente, um dos objetivos dos ucranianos com esta manobra ofensiva é, desde logo, garantir a separação e cortar a ligação que existe dos russos que estão, quer, neste caso, leste desse corte, por exemplo, de Melitopol, e depois também entre os russos que estão para o lado ocidental dessa mesma cidade de Melitopol. Portanto, depois existe ainda uma outra hipótese, que também já chegou a ser aventada e que já chegou a ser discutida, e que os russos admitem também que pode ser uma outra hipótese por onde os ucranianos podem tentar, porque implicará para todos os efeitos que a área isolada dos russos para Ocidente seria mais fácil, dentro da dificuldade que isto representa, de controlar e que poderia passar, por exemplo, por Novatraiskaya. Portanto, e que seria exatamente esta localidade aqui em que eles poderiam cortar ainda mais, desta forma, as vias para que não pudesse ser possível aos russos que estão à direita para leste, que não pudessem estabelecer a ligação com uma área aqui mais isolada e que apanharia quase exclusivamente a província de Kherson. Conseguindo isolar os militares russos que estão, sobretudo neste momento presentes na província de Kherson, na margem esquerda do Dnipro, isso seria também possível, na ótica dos ucranianos, desde logo conseguir cortar também a ligação à República da Crimeia. E se cortassem a ligação à República da Crimeia ou pudessem remover estes soldados todos que vêm até Kherson, isso permitiria aos ucranianos conseguirem a ambicionada ou sonhada campanha diretamente já naquele que é o território da República da Crimeia. Portanto, estes são os objetivos, pelo menos, visando essa incursão. E no dia de hoje eu posso-vos dizer que há notícias, desde logo, de os ucranianos terem tentado atravessar o Dnipro e chegar à margem esquerda da província de Kherson, que é neste momento totalmente controlada pelos russos. E os russos foram capazes e foram mais do que possivelmente hábeis e aptos a conseguir repelir essa tentativa de incursão. Não é nova. Já houve outras tentativas de incursões dos ucranianos a tentarem vários pontos do Rio Dnipro, incluindo aqui uma península que fica mesmo aqui na ponta, que é chamado também de Espigão, na ponta da província de Kherson, e fica muito próxima de Achakov, do outro lado do rio, portanto já na margem direita do rio, e foi sempre repelido pelas Forças Armadas Russas, e hoje houve uma campanha que foi conduzida pelos ucranianos numa escala muito maior para conseguirem finalmente chegar à margem esquerda do rio Dnipro, já em Kherson, numa área há muito controlada pelos russos, e também foram repelidos. Ou seja, esta tentativa de ofensiva foi repelida com sucesso pelos russos. Aqui os ucranianos fracassaram e depois eu vou até ajudar aqui a expandir ainda mais agora sim, aqui na zona de Zaporozhye. A zona de Zaporozhye, que para todos os efeitos os ucranianos tentaram lançar essa incursão, portanto, e que visou exatamente esta área,
para tentarem recuperar, para todos os efeitos, algumas localidades. Numa fase inicial, portanto, os relatos que existem e que são oficiais, portanto, do lado ucraniano e do lado russo, e parece-me que acaba por convergir mais ou menos as fontes, mas os relatos oficiais demonstram que os ucranianos vieram em peso a tentar atravessar a província de Zaporozhye na esperança de, das duas uma, ou de fazer uma espécie de reconhecimento para tentar encontrar algum tipo de vulnerabilidade na defesa russa, e isto não é despiciente por um simples motivo, é que a campanha que nós vemos neste momento dos ucranianos na região de Belgorod, que é aquela região russa que faz fronteira junto a Kharkiv, portanto, e onde nós vemos que têm sido cometidas algumas atrocidades, as pessoas falam de Belgorod, mas Belgorod, propriamente dito, é a capital da região. Mas aquilo que tem sido atacado, sobretudo, são aldeias, são aldeamentos que se encontram ali nas redondezas, são esses que têm sido atacados. E aquilo que os ucranianos, basicamente, estão a conduzir e a levar a cabo aí, é a fazer não só lançamentos de morteiros, aliás, eu vi aqui, ainda há pouco, uma notícia também dos russos que dizem que, em média, ao longo dos últimos dias, os ucranianos têm lançado mais de 500 morteiros contra esta região de Belgorod, o que, por um lado, pasma-me que isso aconteça, porque os ucranianos supostamente deveriam estar em vida a esforços e meios para atacar posições que entendem que devem recuperar neste momento aos russos naquilo que era solo ucraniano, e não, estão a conduzir basicamente, estão a tentar arrastar o conflito para a zona russa, para o território russo, de modo a colocar mais pressão ainda sobre o Kremlin quanto a uma situação desta natureza. Portanto, não é despiciante, mas ao mesmo tempo estão a tentar aproveitar e explorar vulnerabilidades da defesa russa e lacunas na defesa que os russos têm no seu próprio território para conseguir aproveitá-los e causar ainda mais o caos. Portanto, esta questão de estarem a tentar os ucranianos com esta contraofensiva, a tentar perceber basicamente que lado é que podem explorar melhor uma incursão com mais homens e mais armamento, não é de todo de desprezar, porque efetivamente pode ser uma forma de tentar encontrar um lado que possa ser explorado para depois, numa segunda etapa, poderem avançar com muitos mais homens e muito mais equipamento. Portanto, esta é a primeira possibilidade. A segunda é realmente os ucranianos estarem a lançar em larga escala aquela sua ofensiva. Mas isto para vos dizer o quê? Que nas primeiras horas, desde que foi conhecida essa tentativa de ofensiva, os ucranianos conseguiram recuperar algumas aldeias na zona de contacto, por assim dizer. Portanto, em que a zona de contacto é que está aqui delimitada a branco, e conseguiram, de facto, ocupar e recuperar algumas aldeias. Não existe... fontes russas dizem que foram 2 aldeias. Já vi também lá dos ucranianos a referirem uma infinidade de aldeias. Portanto, o que releva aqui não é propriamente a quantidade de aldeamentos que foram ou não ocupados pelos ucranianos. O que interessa é que, lá está, isto não é uma corrida de fundo, isto é uma maratona. E é importante perceber não é quem vai à frente na corrida numa fase inicial, é quem é que depois é o primeiro a atravessar a meta. E quando chegamos ao fim deste dia, nós percebemos que os ucranianos tiveram derrotas absolutamente copiosas em termos de homens, e os russos conseguiram recuperar todos aqueles aldeamentos que se encontravam temporariamente sob controle ucraniano. Portanto, o que significa que esta contraofensiva, nestas zonas, tanto em Kherson como em Zaporozhye, essas contraofensivas redundaram ao fracasso. Ou seja, não há forma de poder assumir que, de alguma forma, isto foi um bom início de campanha. Não impressionou. Os russos já estavam à espera que, de facto, fossem empenhados muitos homens e muito equipamento ocidental, mas os russos também chegou a um ponto em que, para recuarem estrategicamente e para fazerem a chamada retirada estratégica, ou até mesmo recuarem por inferioridade numérica, é preciso pensar 2, 3 e 4 vezes. E os russos
até ao momento, houve uma mudança, naturalmente, de atitude e de estratégia que implica que, para todos os efeitos, os russos não recuem para reduzir o número de baixas. O que é que importa aqui dizer? Bom, desde logo que é muito interessante nós vermos que os ucranianos, ainda ontem nós vimos o presidente Volodymyr Zelensky, por um lado a dizer nós estamos preparados para a contraofensiva. Aliás, anteontem Volodymyr Zelensky disse numa entrevista ao Wall Street Journal, que eu estive a ver, essa entrevista, o presidente Volodymyr Zelensky disse estamos preparados para a contraofensiva. E ontem apareceu um conselheiro do próprio Zelensky a dizer bom, é preciso envolver numa contraofensiva desta natureza todo o tipo de equipamentos, todo o tipo de artilharia, temos imenso armamento e nós não temos armamento suficiente para conseguir iniciar essa contraofensiva. Portanto, nós aqui vemos de uma no cravo, de uma na ferradura. Mas isto demonstra também, ao mesmo tempo, algum desnorte. Ou seja, a própria Ucrânia, se lançar os homens para o terreno e conseguirem consolidar posições, lembra-se de algo que eu vos tenho falado imensas vezes, o que interessa não é temporariamente ocupar um dado território. É conseguir estabelecer um domínio tal que permita consolidar e perpetuar, por assim dizer, sendo que aqui o fator tempo é muito subjetivo, mas conseguirem consolidar as suas posições no terreno, só aí é que nós podemos falar em conquista propriamente dita, porque ocupar temporariamente, se depois não se tem capacidade para segurar a frente, quer dizer, isso não vale nada, isso não é nada. E, portanto, basicamente, quando nós temos tentativas de incursões por parte dos ucranianos e que são mal sucedidas, eles nunca assumem que estão a conduzir uma contraofensiva. Já em Artyomovsk foi exatamente a mesma coisa. Portanto, empenharam uma série de homens, até a famosa... Muito se falou de que os ucranianos iriam tentar cercar o grupo Wagner pelos flancos. Bom, a verdade é que os próprios ucranianos acabaram a fazer um cerco a si próprios, porque não conseguiram reter aquelas posições dos flancos e acabaram ainda por ficar cercados eles próprios pelas Forças Armadas Russas, como também pelo Grupo Wagner. Portanto, quando nós falamos neste tipo, se tivesse corrido tudo bem, lá está, volta ao mesmo. Se tivesse corrido tudo bem, então os ucranianos diziam, bom, a contraofensiva já foi lançada e está a ser tremendamente bem sucedida e utilizariam este tipo de mensagem para poder inspirar um conjunto de homens nas outras frentes de batalha a pelo menos lançarem-se também no mesmo tipo de empreendimento e a pelo menos encarar as coisas com outra motivação. Quando as coisas não correm bem, então eles continuam sem assumir que isto é uma contraofensiva e lá vem a mesma conversa que nós ouvimos há imenso tempo e que ainda hoje voltámos a ver, e aliás, ainda hoje, a propósito do Wall Street Journal, que é um dos jornais também que eu naturalmente leio diariamente, hoje o Wall Street Journal, por exemplo, já vinha com a mensagem a dizer continuam os preparativos para a contraofensiva ucraniana. Bom, então, mas que preparativos são esses? Quando os ucranianos continuam a empenhar tantos homens na frente de Artyomovsk, na frente também de Zaporozhye, na frente de Kherson, são obrigados a retirar porque têm uma derrota avassaladora. Os números são absolutamente absurdos para aquela que é a realidade de países ditos desenvolvidos e que estão em conflito armado. E então, nunca assumem que é uma contraofensiva. E eu só vejo que é a assumir. Não estejam à espera que Volodymyr Zelensky vá à televisão ucraniana e que diga, a partir de hoje à meia-noite, eu marco oficialmente o início da contraofensiva ucraniana. Isto dificilmente se vai verificar, portanto, isto não é propriamente o presidente Zelensky a fazer de corta-fitas e a fazer um discurso de uma inauguração, como ia cortar a fita, naturalmente, da inauguração, de um qualquer monumento, de uma Câmara Municipal, seja lá onde for. E, aliás, por falar em Câmara Municipal, tem sido interessante também acompanhar as dinâmicas entre Zelensky e Vitaly Klitschko, porque Vitaly Klitschko tem a ambição também de poder chegar ao poder e de, quando é o poder máximo, à presidência ucraniana. Klitschko sabe, para todos os efeitos, que tem algum apoio germânico nesse empreendimento, que não vem de agora, é ainda anterior ao Euromaidan.
E Klitschko tem entrado, de facto, num conjunto de cenários de contenção com Volodymyr Zelensky, que vai ser muito importante de perceber essa contagem de espingardas que vão fazer um e outro para perceber quem é que efetivamente sobrará, até porque Zelensky, nós não temos a olhar para Volodymyr Zelensky como alguém que, de facto, foi beatificado. Durante cerca de um ano, mais ou menos, aqui no Ocidente, sim, esse foi o seu Estado. Mas neste momento já começamos a ver gente saturada de Zelensky. E quando eu digo gente saturada de Zelensky, é gente que provavelmente já começa a ficar disponível para ter uma cara nova que continua a dar, para todos os efeitos, algum tipo de alento e de motivação, no sentido de que se está a mudar o rosto da campanha de apoio na Ucrânia e que agora, com o novo presidente, eventualmente as coisas podem mudar. Portanto, Zelensky neste momento já não é assim tão consensual quanto isso no Ocidente. Eu não sei se viram o vídeo do presidente luxemburguês que manda calar Zelensky com gestos. Basicamente faz-lhe gestos de quem fala demais, de quem fala muito tempo. E quando temos o primeiro-ministro do Luxemburgo a fazer este tipo de sinais, portanto, nós percebemos que Zelensky já não é aquela personalidade tão consensual quanto isso, e que já começa, de certa forma, a saturar e a desgastar a ligação ao Ocidente. Portanto, em termos de terreno, o que eu vos posso dizer, basicamente, é isto, ou seja, e para todos os efeitos, há aqui um outro aspecto que eu tenho de reforçar. Portanto, eu acho que já posso sair aqui do mapa, porque já vos mostrei como é que a situação se encontra no terreno, mas qual é que é a situação absolutamente interessante que nós devemos aqui frisar? Bom, eu já vos disse aqui que não deem muita importância àqueles que são os chamados correspondentes de guerra, que muitos deles até estão no terreno, vão ao terreno, mas eu também posso ir ver um jogo de futebol e não perceber rigorosamente nada de futebol. Eu posso ir para acompanhar um conflito armado a vários metros de distância da linha de contacto e não perceber nada de estratégia militar. Ou faltar-me um conjunto de elementos que me permitam juntar as peças todas e fazer, basicamente, fazer a leitura da situação que se está a verificar no terreno. E é um pouco isso, basicamente, que nós vemos que acontece com a maioria dos correspondentes militares. Muitos deles têm canais com dezenas e até centenas de milhares de seguidores e são russos. Portanto, eu nem sequer estou a falar do lado ocidental ucraniano, estou a falar exatamente dos russos, pró-russos, mas que vão sempre para esses canais e fazem sempre um desenho da realidade totalmente apocalíptica, como basicamente, muitas vezes, é o único adjetivo que aqui, por exemplo, se conhece em Portugal, normalmente para qualificar o cenário de incêndios de verão, basicamente temos um cenário dantesco. E é esse cenário dantesco que muitas vezes este tipo de correspondentes de guerra ou analistas militares, que só são analistas militares, não porque tenham experiência militar, mas porque estão a fazer análise de acontecimentos militares, portanto, isso naturalmente coloca-os numa posição de fazerem análise militar. Agora, se estão aptos ou não, nem por isso, mas eu ressalvo que já tinha visto, tal como vi num conjunto de outros teatros, aliás, tal como vi em Artyomovsk, por exemplo, mais recente, mas vi num conjunto de outros palcos, estes indivíduos, basicamente, a pintarem aquele, lá está o cenário dantesco, o apocalipse total que se estava a bater ali sobre a Zaporódia, sobre a linha de contacto em Zaporódia. Eu cheguei a ver um dos relatos em que se dizia os nossos homens, os russos, disparam muito pouco e os ucranianos estão a descarregar todo o tipo de fogo possível e imaginário, estão a fazer muita pressão sobre os nossos homens vão ter de recuar, mas os nossos homens não conseguem responder, ou seja, basicamente já estava a mostrar ali que os russos estavam a apanhar e estavam a embrulhar de todos os lados e que não iriam aguentar e que afinal esta campanha, esta contraofensiva ucraniana era fortíssima e os russos não teriam força para resistir porque afinal os ucranianos estavam a disparar mais, mas depois eu vi também algumas dessas fontes que estavam completamente assustadas com o que estavam a ver e que mostravam até estar, para todos os efeitos, desiludidos com a resposta russa. Às tantas começam a dizer, bom, mas os ucranianos estão a disparar muito mais para amedrontar e sem nenhum objetivo definido do que propriamente a atingir os nossos homens. Ok, já se começa a ver ali, a fazer um pouco de luz.
E agora, ainda não tive a oportunidade de ver o que é que eles dizem, agora que afinal os russos conseguiram repelir todas estas incursões. Portanto, isto é um encontro daquilo que eu já vos disse mais do que uma vez. Tenham cuidado com o tipo de fontes que vêm de canais de Telegram, de correspondentes militares, porque eu posso estar na linha da frente, eu posso estar na primeira fila de um estádio de futebol e não conseguir ver como é que um golo aconteceu, se estava fora de jogo, se não estava. Posso ignorar um conjunto de fatores que possam ter influenciado um determinado desfecho. E o mesmo acontece no conflito armado ou em qualquer outra situação. Posso estar a testemunhar aqui um acidente à minha frente, só vejo um momento, não só isso, o momento do embate, mas ignoro, por exemplo, o que é que aconteceu previamente, ou que outro tipo de eventos é que possam ter levado àquele desfecho. E é isto que eu peço que tenham atenção, é que, sobretudo, estes analistas militares pró-russos, e eu estou excluído aqui naturalmente, o Andrei Martyanov, aliás, o Andrei Martyanov é um daqueles mais críticos deste tipo de analistas, que tem experiência militar zero, e quando tem experiência militar, assim que ouvem qualquer coisa, bem, agora é que vai ser, vamos perder tudo, vamos recuar, não temos hipótese, os ucranianos são muito fortes, e depois quando se vai a ver, chega-se ao fim do dia e afinal os ucranianos não conquistaram nada. Isso não invalida que pontualmente os ucranianos não possam de facto ter uma outra vitória. O que eu estou a dizer é que este é o tipo de analistas que nós temos de ter bastante cuidado, porque facilmente deixam-se levar pelas emoções e começam a ver um teatro absolutamente negro e um cenário absolutamente negro para as forças do próprio país com muita facilidade. Porquê? Porque não têm experiência militar, e eu não estou a dizer que eu tenho experiência militar, o que eu faço, já exatamente por poder correr o risco de entrar na mesma posição que eles é, esperar. Esperar para ver como é que as coisas evoluem, esperar para ver se ao fim de uma dúzia de horas, se de 24, 48 horas, se as coisas se mantêm ou não, para a partir de começar a tirar algumas conclusões. Agora, ao fim de 1 ou 2 horas de início, os nossos homens estão aqui numa situação terrível, catastrófica, como é que é possível? Esperava melhor deles e isto não é nada, isto é só estar na linha da frente a assistir a combates, mas depois eu não sei interpretar o que se está ali a passar. Por exemplo, eu volto a insistir outra vez na questão do jogo de futebol. Eu estou a ver um jogo de futebol no estádio, tenho um lugar ali, num camarote, consigo ver o estádio, o jogo todo, como se estivesse a ver quase o jogo pela televisão. E depois eu não sei o que é um fora de jogo, e depois eu não sei perceber se é bola na mão, se é mão na bola, quer dizer, sim senhor, fui ali ver. E é basicamente isso que me parece que muitas vezes acontece. Por isso é que eu digo, não é que eles estejam sempre errados ou totalmente errados, mas há muitas vezes, com muita frequência, estão errados. E lançam o pânico entre a população fica de facto ali perdida sem saber o que pensar, e quando digo população não é só a população russa, é também os destinatários desses canais. Ainda assim, é importante continuar a acompanhar estes canais, porque é algo também que eu já bati, pisei, repisei inúmeras vezes. É que muitas vezes apresentam uma factualidade que para nós, como estão num local privilegiado para aceder a informação igualmente privilegiada, eles têm a hipótese de ter acesso a factos e acontecimentos que, mesmo que não consigam interpretar bem o que é que dali vai sair, para todos os efeitos, são sempre factos que podem ser retirados e que depois nós podemos utilizá-los para fazermos a nossa própria análise. Portanto, acho que é muito por aí a riqueza que estes canais podem ter. Se estão na linha da frente, na linha de contacto, e conseguem ver o A e o B a fazerem C, bom, com certeza que o facto em si, se tivermos conhecimento dele, é extremamente importante. Agora, a forma como depois é feita a interpretação e o processamento desse mesmo facto, isso é outra conversa. E é aí que eu peço que tenham algum cuidado e algumas reservas com esse tipo de alarmes. Portanto, e esta é basicamente a situação no terreno. Eu espero que vocês possam ter ficado com uma impressão diferente daquilo que efetivamente está a acontecer. E depois é curioso, porque eu vi o discurso, vi e ouvi o discurso do presidente Volodymyr Zelensky, e é extremamente interessante que que o Volodymyr Zelensky, a primeira coisa que tenha feito fosse dizer: estamos preparados para a contraofensiva, vamos perder muito dinheiro e vamos perder muitos homens, vamos sacrificar muitos homens em torno de um bem comum. Bom, basicamente, aquilo que Volodymyr Zelensky está a fazer é a conformar-se e a mentalizar-se para algo que tem sido uma evidência até agora no conflito, no sentido de que os ucranianos sabem que têm perdido muitos homens, não dá para esconder que têm perdido bastantes homens.
E, por assim dizer, apesar de, com todas as notícias que têm saído, é mais fácil termos agora, relativamente a esta contraofensiva, um, a própria Ucrânia já a antecipar que vão haver muitas perdas, para que isto depois não cause choque, não cause surpresa e não cause pressão, como tem causado até ao momento, relativamente à Ucrânia e relativamente ao Ocidente. Portanto, já se antecipou, basicamente, anunciando aquilo que aí vem. Agora, será que vale a pena continuar a lançar uma contraofensiva, sabendo-se que não tem os meios suficientes, que o Ocidente continua a empenhar valores absolutamente pornográficos nesta frente? E depois há aqui um aspecto muito importante. Ainda hoje houve alguém, que não interessa dizer o nome da pessoa, mas a pessoa sabe que partilhou essa notícia comigo, foi o discurso do Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, da Comissão Europeia, e que teve um discurso em que admitiu que, do ponto de vista militar, a União Europeia e o Ocidente têm-se envolvido e têm-se empenhado com várias dezenas de milhares de milhões de euros para ajudar militarmente a Ucrânia e demonstrou ter a intenção de continuar a prosseguir dessa forma. Depois, por outro lado, aquilo que aconteceu é que o próprio Borrell disse: bom, mas se nós pensarmos também nos mais de 700 mil milhões de euros que os Estados-membros já tiveram de canalizar para ajudar os particulares de cada um dos Estados-membros a lidar com o aumento dos preços, com a variação dos preços da energia e com a instabilidade do mercado e com a inflação, então nós vemos que o nosso envolvimento financeiro na Ucrânia foi muito maior. Vamos lá ver. Isto é o que está a ser assumido. Mais de 700 mil milhões de euros só em ajudas para a população ter algum amparo possível, ainda que temporário. 700 mil milhões de euros, para vocês terem noção, são mais ou menos, é superior a 3 vezes o produto interno bruto de Portugal. Portanto, Portugal tem um PIB que anda ali em torno dos 230, 240, mais coisa, menos coisa, mil milhões de euros, e nós estamos a falar de 700 mil milhões, só para conseguir diminuir e atenuar a ferida que, para todos os efeitos, a União Europeia tem causado com esse envolvimento na Ucrânia. Portanto, eu pergunto, com tanto dinheiro que tem sido empenhado e que vai continuar a ser claramente canalizado a fundo perdido, a Ucrânia, mesmo que vença este conflito, nunca terá a mínima hipótese de poder devolver e de poder pagar o que quer que seja, quer à União Europeia, quer também aos Estados Unidos. Tantos homens continuam a morrer na frente de contacto. Vejam o número de baixas que são sempre frequentemente anunciados em toda a linha de contacto, sobretudo ligado ao lado ucraniano. E, mesmo assim, será que vale a pena este sacrifício quando o próprio Presidente Zelensky já sabe, bom, a nossa contraofensiva vai ser bem sucedida, mas vamos perder um número elevadíssimo de homens e de equipamento. Será que as coisas vão ser assim como Zelensky está a prometer, ou Zelensky está basicamente a fazer aqui de uma espécie de guru de autoajuda da Europa que vê o copo, quer insistir em ver o copo meio cheio, quando para todos os efeitos não existe copo meio cheio, pelo contrário, existe um copo cada vez mais vazio, já nem é meio vazio, é cada vez mais vazio. Portanto, a mim parece-me que isto é uma tentativa de injeção de moral. Portanto, aqui Zelensky parece funcionar um pouco como o Frank Mackey do filme do Magnolia. Se viram Magnolia com o Tom Cruise, parece funcionar um pouco assim. Portanto, o Frank Mackey, que era um guru de autoajuda que está a fazer este tipo de inspiração para que os europeus continuem a canalizar dinheiro, continuem a canalizar armamento e, se as coisas continuarem como têm corrido até agora, nunca vai haver contraofensiva ucraniana, porque as tentativas vão acabar por ser totalmente frustradas, e se continuarem a ser totalmente frustradas, eles nunca vão assumir que isto é uma contraofensiva, porque isso é a pior injeção de desmotivação que se pode dar aqui ao Ocidente. A senhora Yulia Mega pergunta qual é a probabilidade que os Estados Unidos perdem o controle de Zelensky que ele começa a jogar o próprio jogo. Como ele é Napoleão, depois de cheirar para o mágico pode estragar os planos do Oeste Coletivo. Sinceramente, senhora Yulia Mega, eu acho que Volodymyr Zelensky não tem outra hipótese a não ser manter-se totalmente
colado e está totalmente refém do Ocidente. Portanto, Zelensky é certo que tenta tomar um conjunto de decisões que não vão ao encontro daquilo que são as orientações do Washington e de Bruxelas, mas depois dá por ele sem grandes hipóteses de conseguir ser bem sucedido nesse tipo de iniciativas e ter vida própria. Aliás, uma das mais recentes campanhas que Zelensky tentou fazer foi, uma vez mais, a pressão para que a Ucrânia integre a NATO no imediato. Portanto, e houve muita cautela por parte dos países da NATO, dos aliados da NATO, no sentido de dizer calma, porque este ainda não é o momento, tem de esperar um pouco mais. E Zelensky continua a insistir nesta questão. A questão do envolvimento aéreo, reparem, esta contraofensiva, para se ter noção, e eu volto a dizer, eu não sou especialista em estratégia militar, mas daquilo que eu tenho ouvido dos especialistas, sejam eles ocidentais, sejam eles pró-ucranianos, ou sejam eles pró-russos, todos vão basicamente, chegam a uma mesma conclusão, é que ou há participação e envolvimento de apoio aéreo significativo, que não sejam apenas algumas dezenas de F-16. A propósito, por falar em F-16, não sei se viram hoje o período que antecedeu o início da Taça de Portugal de futebol, em que vimos 2 F-16, que de facto não estão a combater na Ucrânia, estavam a fazer um espetáculo de exibição para animar os espectadores no espetáculo de futebol. Portanto, vejam, os ucranianos, por um lado, tanto pedem, tanto querem os F-16 para ajudar nas operações, e depois nós aqui ocidentais continuamos a usar os F-16 para entreter espectadores num estádio de futebol. E, portanto, aquilo tem sido basicamente consensual esta questão, que é, ou há um envolvimento de meios aéreos e de artilharia a um nível ainda mais profundo, ou então, para todos os efeitos, é absolutamente improvável, ou, para ser mais rigoroso em termos de linguagem de informações, é muito pouco provável que qualquer iniciativa de contraofensiva possa ser bem sucedida. Portanto, e basicamente, esta é a informação que eu tenho para vos dar sobre esta questão da Ucrânia estar preparada para a contraofensiva, discursos contraditórios, realidades contraditórias, um Zelensky desejoso de ir para a frente de batalha, mas não pode ir basicamente com uma faca nos dentes, presa aos dentes, e a pensar que vai vencer o mundo. Portanto, Zelensky continua absolutamente refém de tudo aquilo que são as dinâmicas ocidentais e do apoio ocidental. Não tem grandes hipóteses, embora a vontade seja de facto ter vida própria, mas não tem tido grande hipótese de a ter. Depois, isto, eu encerraria por aqui esta questão da contraofensiva. Pegando nas vossas questões, eu vou recuar um pouco nas questões que me fizeram ainda antes do início deste direto. Desde logo, alerta e apelo uma vez mais a que todos aqueles que tenham a possibilidade que deixem o gosto, que deixem o like, ajudem naturalmente a promover este direto e ajudem também a promover o canal. E esse like, esse gosto, sem sombra de dúvida, que dão esse apoio fundamental. Perguntou o Sr. Pedro Henrique: porquê é que a Rússia não declara a lei marcial logo, de uma vez por todas? E depois, 2, a Rússia destruiu mesmo o sistema dos Estados Unidos porque a Rússia parou de usar o míssil hipersónico. Bom, vamos começar pelo fim. Quanto à questão de ter destruído o sistema de defesa antiaéreo que, de facto, os Estados Unidos tinham fornecido à Ucrânia. Desde logo, a Rússia, os Estados Unidos forneceram 2 sistemas. E os danos que os russos causaram não foi propriamente ao sistema como um todo. Foi a 5 lançadores e a um radar de um dos sistemas. Aquilo que se sabe é que, com base na informação que eu apurei, é que os sistemas não se recuperam da noite para o dia e não dá simplesmente para fazer. Nós estamos a pensar, por exemplo, pensamos nos veículos elétricos que aqui temos, as baterias elétricas têm várias componentes.
Se há uma que fica viciada ou que fica avariada, tiramos uma, mete a outra e o carro volta a estar como novo. As coisas são muito mais complexas quando nós falamos neste tipo de sistema de defesa antiaéreo. Portanto, há um que pelo menos está totalmente operacional e há um outro que ficou seriamente danificado, mas em matéria de lançadores e do radar. Portanto, não foi a totalidade. Depois, porque é que a Rússia não declara a lei marcial de uma vez por todas? Por várias razões. A primeira delas, porque isso significa que iria ter de qualificar a operação militar especial como sendo guerra. E a partir do momento em que declara a lei marcial e que seja declarada a guerra, isso significa que teria de haver, ou que iria ser aberta a porta para que houvesse lugar a uma mobilização geral da população e depois, ao mesmo tempo, isto significa que o empenhamento financeiro que o Estado teria de fazer e o conjunto de operações que a Rússia teria de desencadear poderiam ser muito mais onerosas do que aquilo que neste momento a situação exige no terreno. Ainda assim, está em vigor neste momento a lei marcial na região de Belgorod e nas próximas eleições que vamos ter para os governos regionais, nós também vamos ter temporariamente a vigência da lei marcial apenas para garantir a segurança da população. Portanto, mas a Rússia não declara a lei marcial basicamente por isto. E sobre os custos com a guerra, ou com os custos dos russos com a defesa, eu não sei se vocês viram a peça do The Economist, acredito que isso seja o tipo de informação que não interessa disseminar no Ocidente, mas há cerca de 3 dias houve uma peça que foi publicada pelo The Economist, onde o próprio Economist reconhece que é surpreendente o reduzido nível de recursos que os russos têm empenhados para a indústria de defesa, mesmo com a operação militar especial. Ou seja, em bom rigor, os russos neste momento gastam com a totalidade da defesa, portanto, que não é só a operação militar especial, mas é toda a defesa que têm ao seu dispor, os russos canalizam 4,1% do produto interno bruto para a defesa. Neste momento, posso dizer que os Estados Unidos estima-se que tenham um valor de 3,7% do PIB, mas estamos a falar de um PIB manifestamente superior, estamos a falar de um número de habitantes também igualmente superior e estamos a falar de um número de quadros de atuação completamente diferentes também. Mas é interessante que se fale nisso, porque o próprio The Economist estava a mostrar algum espanto, porque esperava que os russos estivessem a fazer, por exemplo, para terem uma ideia, nos anos da Grande Guerra Patriótica, ou da Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1945, os Estados Unidos aplicavam o valor correspondente a 100% do seu PIB na indústria de defesa, enquanto os russos, a União Soviética, durante os anos 1940 e 1945, empenhou 200%, o equivalente a 200% do seu produto interno bruto. Ou seja, a União Soviética, na altura, empenhou o dobro do valor que realisticamente poderia aplicar e que poderia investir para, realisticamente, só em termos gerais e tinha dinheiro a dispor, o que significa que a União Soviética se empenhou bastante, ficou em dívida com valores estratosféricos e depois faltam todas as outras necessidades, saúde, educação, previdência social, justiça, por aí fora, em todo o território da União Soviética. Portanto, isto é para se ter uma ideia da gravidade das coisas. Senhor João Carlos Abreu Ribeiro, eu desde já agradeço o seu contributo, o seu reconhecimento. É um contributo financeiro extremamente importante. Agradeço também a todos aqueles que me têm canalizado também ajudas e contribuições, quer através do MBWay, quer através do YouTube, quer através do Revolut e também através do PayPal. Portanto, todos esses contributos são extremamente importantes. E depois, claro, eu não posso deixar sempre de homenagear todos aqueles que não contribuem financeiramente, mas que continuam aqui, vão pondo gostos, vão pondo likes, vão ajudando a partilhar os diretos, vão ajudando a partilhar o canal, vão deixando dúvidas. Tudo isso é extremamente importante e eu não posso cansar-me de agradecer a todos que de uma forma ou de outra contribuem para o canal, mas neste caso fica o meu agradecimento especial para o senhor João Carlos Abreu Ribeiro. Mas eu tive de interromper isto, como devem calcular, para fazer este agradecimento.
E aquilo que eu gostaria de dizer, então, é para verem que os valores de investimento que neste momento a Rússia tem, ou seja, esperava-se num contexto desta natureza. E depois era outro, que era, durante a presença no Afeganistão, sobretudo na década de 80, a União Soviética tinha destacado perto de 9% do seu PIB era canalizado para a indústria de defesa, que é um valor elevadíssimo. Para vocês terem noção, enquanto aqui os Estados Unidos, na altura, se pensaram daquela discussão de Donald Trump, daquela pressão que fazia sobre os países europeus, as contribuições para a NATO, porque a esmagadora maioria deles não destaca sequer 2% para a indústria de defesa, anda em torno de 1%, mais coisa, menos coisa. Nós podemos ver que a União Soviética nos anos 80 tinha perto de 9%, eram 8,8%, salvo erro, mais coisa, menos coisa. E agora tem 4,1%, sendo que, de acordo também com esses dados que foram possíveis de recuperar, os gastos da Rússia com todo o complexo de defesa nacional aumentou apenas 0,4% do PIB. Ou seja, isto são valores que, de facto, causam algum espanto, porque toda a gente esperava que os russos, e aliás, sempre andaram a vaticinar que os russos tiveram valores, estavam a endividar-se, que não iam ter mais capacidade para financiar o conflito, que os russos estavam quase a entrar em falência, que os russos não tinham qualquer hipótese. Ou seja, aqui tem, aos poucos, o reconhecimento até ocidental de que não é isso que se verifica no terreno. Portanto, isto para falar quanto à questão da declaração da lei marcial, porque a partir do momento em que seja declarada a lei marcial e seja declarada a guerra à Ucrânia, estes 4,1% vão ter de subir drasticamente, porque vai ter, se o país está oficialmente em guerra, então o país vai ter de canalizar valores absurdos para conseguir fazer cessar essa guerra. Ou seja, isto vai desequilibrar todo aquele que é o plano que o Kremlin tem neste momento em cima da mesa para manter o equilíbrio de tudo, todo o seu complexo, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto aparelho de Estado, para manter esse equilíbrio, quer das finanças públicas, quer também de prioridades, quer também de prossecução desses interesses. E não há interesse nenhum de Moscovo em fazer aumentar esses mesmos custos. E isto para vos dizer o quê? Que Joe Biden chegou finalmente a acordo com os republicanos para relativamente à redefinição do teto da dívida. Isto é muito curioso porque é curioso ver os Estados Unidos envolvidos nestas dinâmicas. Não são de agora, é certo, mas é curioso ver os Estados Unidos envolvidos nas dinâmicas de vamos imprimindo dinheiro que, enquanto formos imprimindo dinheiro e formos endividando, não há qualquer problema porque vamos conseguindo pagar e depois já parece um pouco, como dizia José Sócrates, as dívidas vão-se pagando. Portanto, parece ser um pouco este o princípio de Joe Biden. As dívidas vão-se pagando. Portanto, vamos cortar com o teto da dívida e vamos continuar a endividar-nos por aí fora. Mas, isto não é só assim, sem mas. Teve de haver contrapartidas. E uma das contrapartidas que foram dadas, que foi dada aos republicanos, foi a redução do investimento dos Estados Unidos com o aparato de defesa e com todo o complexo de defesa que tem. O que significa que, para já, isto já era um aspecto que já estava em cima da mesa e que o próprio Joe Biden já tinha em mente, mas vai ter de reduzir ainda mais e de forma drástica. Ou seja, os Estados Unidos não vão poder continuar a endividar-se de forma ilimitada à procura de tentar injetar de alguma forma mais dinheiro na indústria de defesa e continuar a manter-se ativos em todo tipo de defesa. O que significa que vai haver muita gente descontente no meio militar dos Estados Unidos. O que significa que vai ter de haver um corte nos investimentos, uma redução desses investimentos, e há gente que não vai ficar satisfeita, nem vai ficar contente com isso mesmo. Depois, para todos os efeitos, vai haver também uma incapacidade dos Estados Unidos de poderem socorrer um conjunto de parceiros que possam ter no plano prático. O que significa que a ajuda a dar à Ucrânia, mais tarde ou mais cedo, e eu diria que poderá estar mais para cedo do que propriamente para daqui a muito tempo, vai ter de ser reduzida. A torneira vai ter de começar a fechar. O que significa que aos ucranianos não restará muito mais do que transformar a suposta contraofensiva numa contraofensiva low cost.
vão ter de reduzir os custos, vão ter de conseguir racionar os meios e depois nós vemos que temos os ucranianos em média por dia a atacar Belgrado com mais de 500 morteiros e mísseis por dia. E eu pergunto se isto é uma gestão racional ou se de facto estão a tentar pôr a carne toda no assador na esperança que isso de alguma forma venha a beliscar os russos. E entretanto, nós vemos também que a Noruega vai aumentar significativamente os esforços com a indústria de defesa. Aliás, a adesão, não é a adesão à NATO, não é propriamente agora, mas a colaboração e a participação que tem junto da NATO perante uma ameaça desta natureza obriga os noruegueses a fazer disparar os custos com o seu complexo de defesa. E nós continuamos a ver que estes 700 mil milhões que foram anunciados por Borrell são valores muito por baixo face àquilo que vai continuar a aumentar. Portugal também vai continuar a contribuir cada vez mais. E, basicamente, os eleitores têm de se questionar se querem, por uma questão de orgulho, os eleitores, por exemplo, em Portugal e em qualquer país, por uma questão de orgulho, vamos até ao fim e os ucranianos vão morrer, mas nós vamos com eles, porque ao menos vamos morrer honrados e em pé, ou se querem, de facto, pensar numa estratégia de sobrevivência e numa forma de nós mesmos, enquanto cidadãos, de conseguirmos encontrar aqui algum equilíbrio e perceber que os russos, Vladimir Putin, não acordou um belo dia a dizer apetece-me reconquistar a Ucrânia. Houve um conjunto de factos que motivaram a Rússia a desencadear esta operação militar especial e que tem de se fazer cessar esses mesmos argumentos. Ainda hoje ouvi Dmitry Peskov a dizer ok, o Ocidente não nos deixou ter hipótese a não ser consumarmos os objetivos da operação militar especial através do uso da força. Portanto, a Rússia não dá sinais, mínimos que sejam, de fricções, de divisões, de hesitações, o que mostra uma segurança que está para ficar. E o Ocidente continua um pouco nisto. Vai, não vai, vamos derreter dinheiro, porque quanto mais dinheiro nós entregarmos, olhem, vamos ver se os ucranianos pelo menos conseguem pôr pressão sobre os russos. Se alguém acha que isto é estratégia e que isto é saída, que a saída é não ter plano, porque, lá está, aplicando-se o vai na para a casa plano, que é a guerra faz o plano, será o ditado de russo, achar que a guerra vai trazer resposta e que mais tarde ou mais cedo vai haver uma iluminação, como dizia outra senhora, vamos rezar para que chova. Se este é o plano, então, meus amigos, desculpem, mas não é este tipo de liderança política nem de partidos políticos que eu quero liderar ou como alternativa. Está na hora das pessoas se confrontarem com a realidade. Aliás, há muito tempo que está na hora das pessoas se confrontarem com a realidade, de deixarem os seus preconceitos anti-russos de lado e olharem para a situação no terreno e perceberem que há um conjunto de países que se está a comportar muito mal e que tem de fazer cessar esses comportamentos desviantes para com a Rússia, porque não nos podemos dar ao luxo de achar que lá porque somos europeus, ocidentais, e que há muitos anos que temos Estados, a esmagadora maioria dos quais com fronteiras definidas, e que fomos nós que criámos o iluminismo, e enquanto andarmos com este tipo de teorias e com os hashtags e com os arco-íris e com vai ficar tudo bem e por aí fora, isto não nos vai levar a lado nenhum, a não ser adotarmos a estratégia dos Lemmings. Os Lemmings reza o mito, reza mais o mito do que propriamente a história, que os Lemmings, a partir do momento em que um se lança, os outros lançam-se todos atrás e vai tudo para o abismo, mesmo sabendo que os companheiros estão a morrer. E é um pouco essa a nossa estratégia. Portanto, nós estamos a assumir a estratégia dos Lemmings. Olhando aqui para outras questões e intervenções que aqui deixaram, o Sr. Vítor Manuel Serra deixou aqui um comentário altamente pertinente logo ao início, que é uma grande falha da propaganda da Rússia são a falta de imagens e vídeos depois de acertar e destruir os alvos. As poucas imagens que mostram não são muito pobres, com baixíssima resolução. Ao contrário, a Ucrânia consegue obter, através dos Estados Unidos, imagens nítidas quando consegue atingir os seus alvos. Assim, eu subscrevo inteiramente esta opinião. E, aliás, eu digo desde o início que mesmo a comunicação russa, quer dizer, não se compreende porque não circula, não chega cá fora, ao exterior. Uma coisa é, quando chega ao destinatário, o destinatário ignorar e não querer saber ou não querer acreditar. Mas, ao menos, a mensagem vem toda radilhada, vem toda muito bem ali decorada, é diferente. E eu não vejo que isso aconteça sequer. Ou seja, a comunicação da Rússia continua a ser extremamente básica. A espaços vamos encontrando, por exemplo, as mensagens da Maria Zaharova.
hum, dificilmente chegam e adquirem uma proporção que efetivamente deveriam atingir. Eu diria que os meios de comunicação e a propaganda existem de todos os lados, seja em que contexto for, mas neste caso a propaganda, por assim dizer, da Operação Militar Especial deveria ser muito melhor aproveitada. As mensagens da Saharova têm de estar num conjunto de frentes, em todas as línguas possíveis e imaginárias, que não seja só o russo, e que não sejam só referências em russo, e isso não está a acontecer. Ponto número um. Depois é um pouco aquilo que o Sr. Vítor Manuel Serra aqui deixou, ou seja, não há sequer um trabalho com as imagens propriamente dito. Eu compreendo que a Rússia tenha, esteja neste momento com uma posição de absoluta indiferença face ao exterior, sobretudo ao exterior, ao Ocidente, e que a estratégia comunicacional russa tem sido sobretudo para consumo interno, ou seja, para sossegar a sua população, para mostrar à população como é que as coisas estão a correr, e não há uma preocupação tão grande em fazer chegar ao exterior, lá está, aquela tal mensagem completamente polida, rendilhada e por aí fora, para chegar muito bonita, a brilhar. Isso não está a acontecer do lado russo, não é de agora, eu critico isso desde o início, publicamente, claro, não tenho acesso a um conjunto de meios de decisão, como muita gente acha que eu tenho, mas não tenho e não tenho qualquer problema em dizê-lo, porque é preciso haver, em termos de estratégia comunicacional, aqui um trabalho completamente diferente. E pensando que não, é muito importante também fazer chegar ao Ocidente aqueles para os quais a Rússia neste momento está completamente a marimbar sobre o que é que pensam, o que é que não pensam, porque há sempre uma ala da população russa que tem interesse em ter acesso a estes conteúdos. E não tem, até porque podem ajudar a difundir esses conteúdos, podem ajudar a influenciar a opinião pública, e isso, a meu ver, está a funcionar muito mal, o que inclui também este plano das imagens que o senhor Vítor Manuel Serra aqui frisou e com muito cuidado. Depois, o senhor António Rocha, se possível, gostava de abordar o tema da guerra eletrónica, pois parece que o sistema russo não está muito afinado, a vermos o que se tem passado em Belgrado. Senhor António Rocha, eu acho sinceramente, uma boa noite desde já, mas eu acho sinceramente que isto merece, é um direto exclusivo só sobre esta temática tão interessante que é, em que eu posso naturalmente desvendar aqui algumas abordagens que têm sido feitas pelos russos. E para já, uh, eu estou a ver aqui, portanto, tem naturalmente, há sempre pessoas muito ativas, umas com umas opiniões muito positivas, outras nem por isso, mas para todos os efeitos, a senhora Ali diz aqui mais um ato de suicídio em grupo, será esta contraofensiva que os ucranianos são obrigados a fazer com ou sem armas? É verdade. E um último aspecto que eu queria aqui frisar é que ainda hoje me cruzei com uma opinião na página do Pavlo Sadorra, em que partilhou uma reunião que foi a direção distrital da Polícia de Segurança Pública, algo do género, que convocou a embaixada ucraniana e já mais não sei quem para uma reunião e para conversarem sobre a questão dos ucranianos. E então, apareceu lá o vice-adido militar ou cultural, salvo erro da embaixada da Ucrânia, um, e também por outro lado apareceu um elemento de uma destas associações pró-Ucrânia para conversar com eles. Então, quer dizer, aquilo que a mensagem diz, para já querem ensinar o ucraniano aos polícias. Acham que os polícias não devem aprender o russo. Portanto, os polícias, em vez de aprenderem o russo, que dá para chegarem a cidadãos russos e a cidadãos ucranianos, porque os ucranianos percebem russo, não. Os ucranianos querem convencer os polícias a ignorarem completamente a língua russa e a aprenderem só o ucraniano. E depois há uma observação que eles ainda fazem, e que é, fazem a observação, ali o Pavel Sadorra faz a observação a dizer, o mundo russo durante muito tempo conseguiu enganar a sociedade portuguesa, fazendo acreditar que os ucranianos falam todos russo e que o ucraniano é só um dialeto utilizado por quem está mais ao ocidente no ocidente do país. Bom, para já, o mundo russo, entre aspas, seja lá isso o que for, não, deve ser, não sei se eles estão a falar do mundo russo em termos de rede geral dos russos, ou estão a falar daquela instituição que se chama, daquela organização que se chama mesmo Ruski Mir, e que é o mundo russo. Eu nunca me lembro de ter ouvido este discurso dos russos. Começa por aí. Ponto número 2. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. Mesmo que tivessem sido os russos a dizer isto, não andam longe da verdade.
porque se nós formos ver, o ucraniano é mais uma espécie de crioulo que absorve e retém um conjunto de preceitos que já são originários da língua russa do que propriamente, ou seja, funciona mais. Não é um dialeto, é uma língua, naturalmente, mas é mais uma espécie de crioulo do que propriamente uma língua principal a partir do qual à qual muitas outras acabam por se agarrar. Portanto, e a verdade é que a esmagadora maioria dos ucranianos fala russo e percebe russo. Aliás, tanto assim é que é muito engraçado, que eu vou-vos mostrar o que é que uma propagandista. Lembram-se da senhora que tentou. Senhora, como quem diz? Lembram-se da famosa Olga Filipova, que tentou, de certa forma, queimar o professor da Universidade de Coimbra, Vladimir Pliasov? Então, eu vou-vos mostrar, basicamente, o que é que a Olga Filipova escreveu ainda ontem no Twitter. Então, reparem, diz ela que discuti com o Rui, sendo que o Rui eu presumo que seja o marido dela que é português, como é que, estava a discutir com o Rui como é que a linguagem afeta a mentalidade. Depois diz, em russo, casamento diz-se brak, que também significa defecto, ou seja, retirada. Quer dizer, e então basicamente o que ela está a sugerir é que a palavra casamento é a palavra que significa retirada. Quase que a sugerir que não é uma palavra propriamente bonita para aplicar no contexto do casamento. Mas falta a verdade, esquecendo-se de dizer que os russos, e isso é algo que às vezes pode facilitar a aprendizagem da língua russa, ao contrário de nós portugueses, que temos 4, 5, 6 palavras, muitas vezes, para designar a mesma realidade, os russos têm muitas vezes a mesma palavra para designar 2, 3, 4 realidades, dependendo do contexto em que são utilizadas. Mas ela preferiu mostrar que isto era uma coisa muito mais pejorativa e muito mais negativa do que propriamente outra coisa. Então depois diz a Olga Filipova, e o Rui perguntou, como é que se diz casamento em ucraniano? E vamos lá ver. A ultranacionalista, absolutamente pró-Zelensky, que vem aqui difundir que, sim senhor, os ucranianos fazem muito bem em querer obrigar os ucranianos a nunca mais falar russo e só falar ucraniano, ela vem dizer, eu esqueci-me como é que isso se diz. E depois o marido perguntou, ah, então e será que é a mesma palavra que os ucranianos usam para dizer casamento? E a própria diz aqui, fiz figas e fui ao Google pesquisar como é que se dizia. Então depois ela diz que casamento em ucraniano é adrogénia. E depois ela diz, deriva da palavra drug, sendo que drug é amigo, pá, druga é amiga, mas drug é amigo, ou seja, e depois está a dizer como não adorar. Portanto, ela está basicamente a sugerir que a palavra casamento em russo tem uma conotação associada a palavras também com conotação negativa, enquanto a palavra em ucraniano é outra coisa. Mas quer dizer, o que eu acho aqui mais espantoso é que uma das próprias moralistas que acha muito bem que se mude em Portugal, Berlim, Portugal, Berlim, Berlim, Portugal, portanto eu nunca sei ao certo qual é que é a ligação que ela tem, ao quê, como e de que forma. E basicamente, uma das maiores propagandistas ucranianas em Portugal, que acha muito bem, moralistas, que acha que se faz muito bem em obrigar os ucranianos a só falarem ucraniano, a aprenderem ucraniano, quando muitos deles nem sequer sabem ucraniano, só sabem russo, vem dizer isto tudo e depois, de repente, é a primeira a dizer que não se lembra como é que se diz em ucraniano casamento. Nem sequer estamos aqui a falar de um termo que só se utiliza uma ou duas vezes ao longo da vida. Estamos a falar de casamento. Portanto, quer dizer, é uma situação que a própria, presumo, não sei se ela é casada ou não, mas pelo menos é o marido ou é companheiro dela, e quer dizer, é algo que lhe diz diretamente respeito, que é uma situação pessoal em que a própria está, e depois não sabe como é que se diz em ucraniano, só sabe como é que se diz em russo. Portanto, e por aqui desmonta-se o moralismo de toda esta gente que insiste em querer fazer crer que os outros todos têm de ser obrigados a aprender ucraniano e que o ucraniano afinal não é um dialeto, o ucraniano é uma língua e que todos os ucranianos falam esta língua. Quer dizer, isto é mentira, isto é um mito, é estar a lançar um mito sobre as pessoas. Portanto, eu, para já, ficava por aqui. Eu agradeço desde já a vossa atenção. Acho que o direto já vai longo e vamos ter mais oportunidades para explorar ainda mais este tema.
Ah, e, portanto, para todos os efeitos, aquilo que nós poderemos. A senhora Delfina de Santana pergunta: o que está a manter, só mais uma última coisa, o que está a manter a economia da Ucrânia são as exportações de grãos do Porto de Odessa. Porquê é que o Putin não ataca o Porto de Odessa? Bom, não ataca o Porto de Odessa porque é uma infraestrutura extremamente vital e que tem sido, não raras vezes, Mikhail Samohin, Здравствуйте. E pronto, e olha, seja bem-vindo aqui uma vez, bem como todos os restantes. E, basicamente, destruir o Porto de Odessa, sobretudo se o Porto de Odessa for utilizado também para fins, sobretudo civis, é extremamente complicado. E é até injustificável. Depois, porque, para todos os efeitos, a Rússia tem outras formas de impedir a circulação dos grãos. Aliás, ainda hoje vi que, hoje não, ontem vi que tinham impedido o acesso ao Mar Negro por parte de um conjunto de navios. Diz o Sr. Mínimo, e o dinheiro que a Europa envia vai passar a enviar, plano de 5 anos. O plano até, segundo eu vi, há um plano oficial da União Europeia que até era para 10 anos. E 10 anos em que a Ucrânia não precisava de se chatear com nada, não paga juros, não paga capital, não é preciso chatear-se com nada. Só vamos falar disto depois. Entretanto, os eurodeputados que validaram este tipo de acordo e a Comissão Europeia já se piraram há muito, já se foram embora há muito tempo, e quem vier a seguir que feche a porta e que enfrente a responsabilidade. Portanto, uma vez mais eu agradeço a vossa presença. Peço uma vez mais que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like. É extremamente importante deixarem para ajudar a promover o canal. Agradeço uma vez mais a todos aqueles que fazem os contributos, as contribuições financeiras. Têm sempre na descrição do canal o PayPal, o forma de PayPal, forma de Revolut, podem fazer através do YouTube, podem fazer também através da MBWay, estamos sempre disponíveis. Agradeço desde já isso, agradeço a todos aqueles que partilham o canal, partilham os diretos, o canal continua a crescer, está muito perto, cada vez mais perto de chegar aos 5 dígitos, aos 10 mil subscritores, portanto é um objetivo imediato a atingir. Agradeço a todos a opinião que deixam, os elogios, o feedback, tudo isso, e muito brevemente vou dar início ao curso da União Europeia, ou seja, onde vou tentar explicar, sobretudo porque para o ano vamos ter europeias, para tentar explicar às pessoas o que é a União Europeia, como é que funciona, como é que as pessoas podem tirar partido, naturalmente, de tudo aquilo que tem origem na União Europeia, mas sobretudo compreender a complexidade que é a União Europeia. Portanto, eu depois anunciarei a breve prazo e vou disponibilizar ou amanhã ou terça-feira o curso do Tribunal Penal Internacional para quem quiser adquirir esse acesso e poder assistir em qualquer altura do dia ou no dia em que der mais jeito, mas eu também farei comunicação disso mesmo. Desde já, uma boa noite a todos e desejo a todos uma ótima semana, um bom descanso e até amanhã. Uma boa noite.